Começa agora mais uma edição do Sala de Aula na TV. Nessa temporada, você acompanha discussões sobre tecnologia e sociedade. As reflexões fizeram parte da disciplina A Representação do Discurso Tecnológico nos Filmes de Hollywood, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho no mestrado em Mídia e Tecnologia, do programa de pós-graduação da FAAC, no campus de Bauru. O programa foi gravado em outubro de 2020, com os convidados à distância, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde em virtude da pandemia da Covid-19. Neste episódio, vamos falar de segurança e privacidade, um tema urgente em face da ampla disseminação das tecnologias móveis. O filme que dá base para as discussões é Snowden, de 2016. A obra alertou o mundo que nossos dados de navegação podiam ser coletados por organizações e governos. Participam da edição Alciano de Oliveira, Fábio Meira e Thiago Catalano. Bom programa! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ar novamente com o programa Sala de Aula, nessa segunda temporada, que está abordando as questões do cinema e a tecnologia. Hoje nós vamos conversar com o Fábio, Thiago e Alciano sobre um filme bem polêmico e bastante atual, apesar de ser um filme um pouco mais antigo, né, pessoal? Então, antes da gente começar a conversar, a gente vai ver o trailer do filme e a gente volta já. Best I can tell, you've been walking around with two broken legs for weeks. When do I go back? You ever again land on those legs of yours, those bones will turn to powder. Plenty other ways to serve your country. You wanted to be special forces? Yes, sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. 38 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. Find the terrorist in the internet haystack. You're making people very happy. Thank you. You ready for a little action? Oh, this looks juicy. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I just want to get this data to the world. Hey. I feel like I'm made to do this, and if I don't do it, then I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? The government knows that we have these documents now. You're looking at a possible death sentence. I can't turn back from this. Watch yourself. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Bom, pessoal, é um filme bem polêmico, né, bastante atual, mas ele não é um filme novo, né? Mas, antes de tudo, queria agradecer vocês aí, né, a participação mais desse programa, o tempo de vocês. Apesar de a gente ter concluído a disciplina há bastante tempo, vocês estão aí de volta participando da gente aí mais nessa temporada. Obrigado, Fábio. Obrigado, Thiago. Obrigado, Alciano. Sou Fábio, sou doutorando lá do programa da FAAC, do Mídia e Tecnologia, trabalhando um pouquinho com a parte de inovação social. Thiago, seja bem-vindo. Sou Thiago Catalano, eu fui aluno especial da disciplina do professor Kiko e professor, né, da ITEC aqui em Bitinga. Alciano, seja bem-vindo. Obrigado, professor Francisco, pela oportunidade. Sou doutorando também do programa de Mídia e Tecnologia. Estou trabalhando com mineração de dados em redes sociais. Tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Tudo a ver. Bom, pessoal, o filme é Snowden. O que vocês falam um
contextualiza ele para a gente, para quem não viu o filme ainda, porque ele é um filme... Qual o ano de lançamento dele? Ele é de 2016. 2016. Então 2016. Já tem 4 anos, né? 4 anos de história aí, né? E parece que é pouca coisa, mas nessa área de tecnologia e de mineração de dados, né, é tempo suficiente para mudar completamente, né? Sim. O retratado no filme. Ele é um filme bem polêmico, né? Porque o Snowden é um cara polêmico. Ele era um agente da NSA, agência norte-americana, que trabalha necessariamente com informação, né? Informação e contra-informação. E depois de 2001, com a guerra acirrada contra o terrorismo, percebeu-se que, pelo menos é o que declaram, né? Que o fato ter ocorrido foi uma falha muito grande de informação, principalmente por parte do FBI e da CIA na época. Então, a NSA começou com esse programa avançado aí de busca, de coleta por informações. Então, o Snowden ele começa a participar desses projetos, né, do desenvolvimento desses projetos também, que visavam necessariamente espionar todos os meios possíveis de telecomunicação. Então, tinha ferramenta específica para espionar cabo submarino. Na verdade, o pessoal não sabe, mas grande parte da comunicação via web é feita por cabo submarino, né? Tinha ferramenta especial para celular, ferramenta especial para ficar ouvindo satélite, e assim por diante. Então, se não me engano, eram 5 ou 6 ferramentas que ele ajudou ali também a trabalhar. E o principal, né, assim, a grande polêmica que ele trouxe ao meio, quando ele se revoltou com aquilo tudo, foi não a espionagem em si, mas a espionagem do próprio povo americano. Então, o governo estava espiando o povo norte-americano. E aí ele começou a ficar revoltado. Aí ele começou a ficar paranoico. A namorada perguntava por que ele punha uma fita crepe na câmera do notebook e coisas do tipo, né? Que a gente vê ainda até hoje, né, acontecendo. E essa questão da espionagem de dados, da mineração de dados, da captura de dados, ela começa a partir de 2001, né, do ataque às Torres Gêmeas, né, quando o governo americano cria essa lei, né, permite essa lei, ou implementa essa lei, permitindo que essa agência faça essa captura. Mas aí eu pergunto o seguinte, foi a primeira vez que o mundo ficou sabendo que isso realmente estava acontecendo? Foi nesse episódio que a gente começou a se chamar a atenção para que isso era possível? O grau de você saber até o e-mail da pessoa, o telefone, acessar o telefone, todos os dados que a gente coloca na internet, essa foi a primeira vez que o mundo ficou sabendo que era possível fazer isso? Eu não sei se meus colegas querem começar a comentar. Na verdade, essa questão de espionagem, ela vem de muito tempo atrás, né? Mas, assim, provas, né? É difícil hoje você provar porque é algo digital, né? Não é algo palpável, né? Até, talvez meus colegas consigam complementar a informação, até alguns anos atrás, crimes feitos na internet não eram considerados crimes, né? Porque não existia lei sobre isso, né? Porque, na verdade, não existiam-se provas, né? Informações digitais não eram palpáveis, então era difícil de considerar um crime digital como um crime realmente, né? Então começaram a se criar leis em cima de crimes feitos dentro da internet, né? Então algumas coisas vêm mudando, né? De um tempo para cá. Eu não sei mensurar quanto tempo, mas hoje existem já alguns crimes, né? Existe já uma lei em cima dessa questão do que é considerado crime dentro da internet, né? A lei de proteção aos dados pessoais, ela existe, ela sofreu mudanças, né? Hoje, agora, quando nós acessamos alguns determinados sites, ele já faz uma pergunta, ele é obrigado a perguntar se você concorda com que a empresa tem acesso aos seus dados ou não, se você
concorda em compartilhar esses dados ou não. Então, isso as empresas são obrigadas a fazer, porque a lei vem mudando, né? Ela vem restringindo, e isso vem de encontro ao trabalho que eu estou fazendo junto ao departamento, que eu vou trabalhar com mineração de dados. Então, eu tenho que ver até que ponto eu posso ter acesso a esses dados. Então, ainda estou estudando sobre isso também, mas a lei vem mudando, ela vem, de certa forma, protegendo, né? Mas existe aquela história de até que ponto eu posso fazer isso para o bem, né? Ou até que ponto isso é crime, né? Para complementar, continuei estudando sobre essa história do Snowden, e saiu, há menos de uma semana, um primeiro veredito sobre essa questão do Snowden nos Estados Unidos. E um juiz que julgou o processo foi favorável a ele, e disse que o Snowden, na visão dele, tá em vários canais na internet, ele foi absolvido nesse primeiro julgamento, porque o que ele fez não foi considerado crime. A alegação, isso assim, pelos canais, né, tá? Se colocar no Google hoje, julgamento do Edward Snowden, vai surgir lá que esses primeiros julgamentos indicam que ele é inocente, porque a alegação da NSA, da Agência Nacional lá de Segurança Norte-Americana, disse que essa espionagem veio em prol de tentar prevenir crimes, mas depois de tudo aquilo, de toda a investigação, ficou determinado que somente um crime foi impedido através de toda essa quebra de privacidade, através de toda essa espionagem, né? Somente um crime foi impedido, e que não teve a eficiência que justificasse toda essa invasão de privacidade, né? E que o Snowden continua tentando voltar aos Estados Unidos, ele continua querendo ter um julgamento justo, né? O Trump se manifestou agora a favor dele, só que em troca de uma possível, como que eu posso dizer, não é um julgamento, um acordo, né? O Trump quer saber exatamente o que aconteceu, porque isso envolve o governo anterior ao dele, né? Então, ele fala que, antigamente, ele falou isso em público, né? Tem notícias também, que ele era a favor da pena de morte para o Snowden. Agora, ele já se tornou mais flexível, ele gostaria que o Snowden voltasse, que o Snowden tivesse um julgamento justo, né? E que ele contasse realmente o que aconteceu. Mas aí já começou um debate político, se realmente ele está fazendo isso pensando no Snowden, ou na política, porque ele pode ter acesso a informações das gestões anteriores, né? E eu estava lendo isso ontem, né, como o professor Chico aí comentou, Francisco, né, há 4 anos atrás, o lançamento do filme, então isso aconteceu, é um fato que aconteceu anterior ao filme, e hoje ainda estão debatendo isso. Nós procuramos, né, eu, Fábio, Thiago, para ver o paradeiro do Snowden. Nós não temos ainda um apontamento exato de onde ele está, né? Alguns países demonstraram interesse em aceitá-lo em troca de informações, mas, pelo que parece, ele também tem uma ética assim, olha, não é porque eu vou ficar no seu país que eu vou te contar o que eu sei, né? Então, ainda tem uma nuvem escura sobre tudo que está acontecendo, que eu imagino que ainda vai demorar alguns anos para isso se dissipar, né? Mas eu não sei, a opinião minha, Oceano, né? Eu acredito que mais um pouco, talvez com o passar de alguns anos, eu acho que ele talvez até consiga voltar aos Estados Unidos, né? Mas eu acho que vai ter muito interesse em cima disso também. Então é algo muito difícil, né? De nós que estamos aí no entorno bem distante de tudo que ocorreu, dar um ponto de vista realmente, mas o governo, né, começou a entender que o que foi feito de início, que parecia ser algo bom, em prol, né, da segurança, na verdade foi algo muito, assim, intrusivo, né, houve uma invasão de privacidade, se usou em prol de mercados financeiros, de monopolizar alguns mercados, né, até em prol de terceiros, e não em prol da segurança em si, né, e foi onde o Snowden balançou, e falou se realmente ele estava fazendo a coisa certa, né? Então ele quis expor a mídia e ver o que ia acontecer. Talvez ele não tivesse a dimensão disso, né? Então aí envolveu praticamente muitos países, né? E o filme, ele conta algumas coisas que quando nós procuramos na mídia, realmente eles fizeram assim, eles tinham programas que vasculhavam e-mails, então assim,
Pelo e-mail do Fábio, o Fábio é uma pessoa que eu não tenho interesse no Fábio, mas o Fábio tem contato com o Thiago, e o Thiago pode ser um potencial. Então, assim, é uma teia, né? Então, eles acessavam pessoas comuns que tinham contato com pessoas que eram potenciais suspeitos, né? Então, eles não acessavam somente os dados das pessoas suspeitas, eles mapeavam todo mundo. Então, uma simples palavra que talvez você usasse em um site de busca, uma palavra-chave escrita dentro de um e-mail, te colocava dentro de uma lista, e a partir dessa lista eles ramificavam até chegar em um possível potencial, né? Então, os meios talvez não tenham justificado os fins, né? Então, a forma talvez com que eles fizeram isso, né? Não sei se meus colegas querem comentar um pouco sobre isso também. Eu acho que a grande sacada do filme já está no título, né? Pelo menos vem assim a tradução para a gente. Snowden, herói ou traidor? Então já remete a gente a uma reflexão muito forte. E eu acredito que é essa a grande intenção do filme, que tem muito cara, apesar de ser um filme, ele tem muita cara de um documentário, pela maneira que ele trata as informações. Então ele não chega e fala, ó, é isso que acontece, essa é a verdade. Não, ele remete a gente a uma reflexão, que é essa ideia de documentário, né? E fica muito claro no filme a interpretação do papel do Snowden, do Edward Snowden, né, um agente aí da NSA, que ele é um patriota, ele vai para a guerra, né, conta a história rapidamente, tem uma fala lá de um superior no exército que fala que o avô dele foi patriota também, serviu, o pai dele também. Então ele tem aquela coisa da família dele também ter que contribuir para o país, que é um espírito muito forte norte-americano, que é aquela cultura americana, né, norte-americana de patriotismo, né, deles, o nacionalismo, de não, eu tenho que servir, ajudar meu país. Então acredito que a grande mensagem do filme, né, ele mostra muito bem que a partir do 11 de setembro tem a cultura americana em busca de um culpado, de um criminoso. Isso despertou um senso crítico muito forte norte-americano, e fica muito visível no filme essa questão de um determinado momento que o Snowden está lá em treinamento dentro da agência, né? E esse superior dele fala assim, olha, o 11 de setembro foi culpa da minha geração. A gente deixou acontecer, porque a gente já tinha tecnologia para tratar da situação. Então não queiram carregar esse fardo com vocês, porque eu sei o peso que ele tem. Agora, o que acontecer daqui para frente é responsabilidade de vocês. E até durante a triagem do Edward Snowden, né, o superior dele, que está, né, na parte da entrevista ainda, isso fica muito claro no filme, muito interessante, ele dá a entender que o Snowden não iria passar no teste para entrar dentro da NSA. Mas ele fala, ó, a gente está precisando, é um momento que a gente está precisando muito de vocês. Então, a gente está precisando mais do que nunca do que as mentes pensantes. E faz até aquela reflexão, né, pós-Guerra Fria, que hoje a batalha não é mais um soldado, um exército, não é dentro de uma trincheira, ele usa até esse termo. Hoje a batalha é um firmware, né, é um vírus, é alguma coisa do tipo. Então, o Edward Snowden, quando ele entra na agência, na NSA, ele entra com aquele todo espírito patriota, de querer ajudar, de somar, de proteger a nação dele, e ele começa aos poucos a entender o jogo. Então é algo, eu acredito que é uma reflexão parecida com aquela pessoa que tem vontade de ser um bom político, que ela entra na política, ela começa a perceber realmente como funciona o jogo, a mecânica da política. Então no filme, o Snowden, né, ele também começa a perceber as falhas que tem dentro da inteligência americana. Falha, sim, não de funcionalidade, não de planejamento, mas a questão ética e moral. Então começa a ficar muito forte as questões éticas e morais do Edward dentro ali do trabalho dele. Então, a partir do momento que ele tem que mentir todo momento para a namorada, aquilo incomoda muito ele. Aí chega um momento que a namorada fala assim, isso você não pode falar, né? E começa até coisas que a gente comentou muito na sala de aula, o Kiko vai lembrar e os amigos também,
que aquela neurose que o Edward, né, o Snowden mostra no filme, tem a câmera do notebook, ele começa a tampar com adesivo. Então o microfone, tudo ele fica naquela paranoia que tem, apesar de ser uma paranoia, mas tem todo o real sentido, porque ele sabe como que funciona a espionagem, né? E aquilo começa a incomodar muito ele. Então ele chega um momento que ele fica em xeque. Ou ele se rende ao jogo, ou ele entrega. E no momento, o filme mostra exatamente, né, como que foi feito vamos falar assim, o roubo dos arquivos, né, como ele pegou os arquivos e copiou num cartão SD, e no momento que ele vai pegar, o cartão cai no chão, mas um amigo que trabalha ali do lado dele, está com o superior do lado, meio que a coberta. Isso mostra muito bem. Então tem um amigo ali que também tem dá a entender isso, tem os valores morais, éticos parecidos com o dele, mas talvez não tenha a coragem que ele teve. E aí tem toda aquela coisa uma coisa que eu achei muito interessante, que antes dele fazer isso, dele fazer retirar, vamos falar assim, os dados de dentro da NSA para mostrar para o mundo, ele contata alguns jornalistas. Então ele não queria fazer que nem o WikiLeaks, que vai lá e joga as informações no portal. Não, ele queria que um veículo de comunicação de respeito, de renome, até para dar a credibilidade no trabalho, que mostrasse para o mundo o que está acontecendo. Que o WikiLeaks, que aconteceu? Depois de um tempo, todo mundo esqueceu, perdeu credibilidade, já não é mais um portal de confiança, né, para muitos. Então essa que foi a grande sacada aí do Snowden, né, que é mostrado no filme. E ele deixa, no final, né, mostra é sensacional o final, e fala muito, porque apesar de a gente dar spoilers, nós também não vamos falar tudo, senão perde a graça do filme. Mas mostra a entrevista dele, né, ele já está no destino final dele, que é a Rússia. Ele está num programa de auditório americano sendo entrevistado online, né, e tem, mostra um robozinho com ele e tal, e ele fala, o que eu quero trazer é o debate. Então, o povo americano merece saber que ele é espionado o tempo todo. Não só o povo americano, mas o mundo. E então, aí o povo decide. Tudo bem, em nome da segurança eu não me importo de ser espionado, ou então não. Eu não quero ser espionado. Não é isso que eu quero. Não é assim que deve acontecer. Acho que a grande sacada, a grande mensagem, até que o título remete, né, Snowden, herói ou traidor, é trazer à tona essa reflexão. Até que ponto nós vamos deixar que vasculhem a nossa vida em nome da segurança? Será que é só segurança? Essa é uma questão importante, porque o filme, eu acho que é a primeira vez mesmo, né, eu não lembro de outro evento assim, porque no início da internet, vocês vão lembrar, todo mundo era muito um sentimento muito comum, todo mundo achar que havia anonimato na internet. Por eu estar no computador, na minha casa, sozinho, eu poderia falar o que eu quisesse, ver o que eu quisesse, que ninguém ia me descobrir. Aos poucos, a gente foi ver que não existe anonimato na internet, mesmo antes do Snowden. Mas quando acontece o caso, a ponto de o governo americano investigar outros governos, né, como aconteceu no governo Dilma, né, invadiram o e-mail da Dilma Rousseff, e no período de uma grande comoção popular no Brasil em 2013, né, estava começando aí as manifestações nas ruas de 2013, eu acho que isso chocou muitas pessoas de verem que é possibilidade quer dizer, que não há anonimato na internet, e não só como anonimato, você ser encontrado, identificado por qualquer coisa que você faça na rede. Porém, eu acho que o filme mostra um pouco isso também. Há pessoas que concordam com isso, né? Há pessoas que acham que tem que ser assim mesmo, porque é melhor você, se você não fez nada, você não tem nada a temer, e é melhor vasculhar a sua vida para poder achar algum terrorista. Só que se fosse só isso, só que depois entrou aí um modelo de negócio, né, que cada vez mais está utilizando dessas ferramentas, né, da mineração de dados, da captura de dados, né, e que nos coloca dentro de uma roda, né, cada vez mais viciante,
e com publicidade cada vez mais direcionada, personalizada, né, sem nenhuma legislação ainda comparada, por exemplo, com o que tem na televisão, nos meios tradicionais, né, o horário de publicidade, teor da publicidade, né, alcance, a faixa etária, né? Então, nós assim, saímos de uma busca por segurança para um terreno de ninguém, onde o capital, o capitalismo e a indústria do consumo estão se aproveitando dessa indústria da segurança que foi criada e mostrada no filme. Tem dois pontos que eu enxergo aí, professor. Essa questão da justificativa, né, desse apoio, existem pessoas que acham justificável essa invasão. Eu acho muito interessante, porque um baque que teve na época foi: o Barack Obama está espionando a gente? Sim. Espera aí, eu esperava isso do Bush, mas não do Barack Obama, né? Porque ele incentivou muito o programa, principalmente quando ele se tocou que, para se reeleger, ele ia ter que ter algo, né, em mãos assim para justificar. Olha, eu estou combatendo o terrorismo, né? Porque a gente vinha com presidentes que vinham se reelegendo em função de combate ao grande mal, né, nos Estados Unidos. E ele era o cara que ia quebrar esse ciclo, né? E ligava ele não se reeleger, né? Aí ele, não, vamos bater de frente com os caras também, ué, se todo mundo bateu, por que eu não posso? E aí estourou a bomba do Snowden, todo mundo, mas peraí, o Barack também, né? Que decepção que foi para o mundo, né? Porque ele, em teoria, um cara mais liberal, né? Motivou tudo isso, né? Ele deu uma declaração que tentou consertar, mas piorou. Ele diz assim: nós não estamos investigando pessoas comuns. Uai, isso é pior ainda, quer dizer, que está investigando chefes de Estado, líderes. Exato. E aí leva a uma outra reflexão também, né? Que na época eu até apresentei no trabalho. A espionagem existe desde sempre, né? E aí o Snowden mostra o Brasil espionando a Rússia, o Irã e mais alguns países. Foi a época que estourou o pré-sal, né? Ora, nós temos muito petróleo, vamos começar a estourar o petróleo no mundo. E o Brasil começou pesado a bater em cima de países produtores de petróleo e gás, né? Na espionagem. Então o Brasil espionou demais a Rússia, o Irã e outros países da linha ali, né? Ou seja, nós também não somos santos, muito pelo contrário, né? E aí entra nessa questão de enxergar esse foco financeiro e esse foco de formação de opinião, né, que a mídia conseguiu trabalhar. Aí vem uma linha nova de pensamento, né, de formação de opinião pelas redes, né, pelas redes sociais. E tanto é que nós tivemos os Estados Unidos brigando com a Rússia por causa da eleição do Trump, né? Porque, em teoria, a Rússia invadiu. A Rússia não invadiu nada. Tudo que foi feito via Facebook, via Instagram, né? O nosso presidente foi eleito via Facebook. Ontem eu assisti o Dilema das Redes. Maravilhoso. Ali a gente enxerga perfeitamente o como, e eu tinha até discutido isso na aula com o senhor, a dicotomia, uma outra aula, né, não do trabalho uma vez, a gente conversando sobre esquerda e direita, e a dicotomia que estava se gerando, né, isso em 2018, como estava ficando exacerbado aquilo, né? E no filme, no Dilema das Redes, demonstra exatamente isso, que o que o Facebook, o Instagram e essas outras redes sociais fazem é justamente com esse pensamento aí que o Alciano está começando a trabalhar, de buscas, de dados, de transformação daquilo em informação, né? Essa separação vai ocorrer cada vez mais. Né?
Para o pessoal de casa, esse programa a gente está gravando agora em outubro de 2020, pessoal. Vocês que estão em casa nos assistindo. E esse documentário Dilema das Redes foi lançado neste mês, né, final de setembro agora, em outubro, e já é o terceiro programa aqui que a gente cita esse documentário. Então, se até... esse programa deve ser exibido em fevereiro, ou março, janeiro, vai ser exibido ano que vem. Se você não assistiu o Dilema das Redes ainda, assista, porque realmente vale a pena. E o que eu achei mais interessante no documentário também é que ele fala das fake news, né? Que esses grandes portais, essas grandes redes sociais, eles não têm interesse em combater a fake news. Porque a fake news gera exatamente essa movimentação toda e essa geração espontânea de dados. Eles não querem saber o que é verdade. Eles querem você o tempo inteiro usando mais as redes sociais, cada vez mais disponibilizando seus dados nas redes sociais, para eles poderem fazer isso no modelo de negócio. Então, assim, por mais que existam iniciativas do governo, organizações não governamentais, ou até mesmo alguns exemplos que as portais dão de tirar uma notícia ou outra, na verdade, eles não têm interesse em combater as fake news. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter esse problema grave, né? Porque isso gera desinformação, gera ignorância e gera briga de família, né? O grupo da família acaba se desfazendo, né, por causa disso, né? E é um problema que nós não estamos vendo solução em curto, médio ou longo prazo, porque realmente, se não mudar o modelo de negócio desses portais, dessas redes sociais, baseada nessa migração de dados, não sei como vai ser mesmo. Eu não vejo uma saída, a não ser que seja aquilo que eles falavam no documentário, né? Saia das redes sociais. Saia das redes sociais. Porque o fake news ele gera clique. Exatamente. Ele gera clique, ele gera propaganda, né? Eu só vou quando eu uso o Facebook, né? Claro. E eu só vou lá ocultar esse anúncio. Eu só vou lá, desinteressante. De cada 10 que aparece, 9 eu mando, desinteressante. Que é justamente para tentar inibir. E eu uso umas ferramentas aqui no Chrome para tentar inibir o máximo possível de propaganda. Mas tem site, você entra, a maioria das mídias nacionais aí, você quer ler uma notícia, se você estiver inibindo a propaganda, você não lê. Eles simplesmente bloqueiam. Enquanto você não desligar o inibidor, eles te bloqueiam a notícia. Eu falo, tudo bem, eu descubro para outro lugar, deixa quieto, eu não quero ver propaganda. Porque é justamente isso que leva a todo esse contexto, né, de informação, né? E é complicado porque eu sou da época do início aí quase do início da internet no Brasil, né? A internet no Brasil chegou capengando em 89. Eu comecei a usar em 93, ainda navegador quase não se usava aqui no Brasil, né? E todo mundo sempre pregou que seria a grande revolução da humanidade, né? Seria a próxima revolução industrial, porque ia gerar muita informação e tal, mas a gente percebe que está gerando muito mais desinformação do que informação. O modelo de negócio utilizado, ele corrompeu a intenção, o objetivo da internet quando foi disponibilizada comercialmente. Algo que poderia ser uma questão de dar ao receptor, ou no caso da população geral, né, a possibilidade dela produzir mensagem, de ser emissor e receptor, e agora você também ter voz, isso está sendo sufocado por esses grandes conglomerados de comunicação e esse modelo de negócio, porque a gente é induzido a ter a voz, né, do momento, né, ou a voz que eles querem, que é as chamadas bolhas, né, cada vez mais a gente está entrando nessas bolhas, né? E é muito complicado, porque, como você falou, não tem jeito de a gente sair disso. É muito difícil, né? Por exemplo, o próprio jornalista que fez entrevista com o Snowden e que publicou para o mundo, o portal de divulgação dele hoje é a internet, é o Intercept Brasil, né? Inclusive, o jornalista mora no Brasil, né? Greenwald, né? Então, o meio que ele tem de continuar
dando informações contra esse modelo, esse poder todo, é para a internet, ou seja, não tem como, né? O próprio dilema das redes, que fala das redes, está na internet, né? Está no coisa. Então, é um caminho mesmo muito difícil da gente sair fora mesmo, né? Porque cada vez mais a gente vai entrar nele, e quando... Com 5G, então, né, não é um assunto que nós vamos entrar aqui, porque ele é muito técnico e ainda não é do filme. Mas quem gosta, não está nos assistindo, gosta de tecnologia, se integre sobre o 5G. Porque não é simplesmente aquela evolução do 3G para o 4, não é uma internetzinha mais rápida só. É realmente uma nova configuração de uso dos dispositivos, porque todos eles vão se conversar, né? Vai ter espaço na banda para fazer qualquer tipo de mensagem, não simplesmente trocar e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai ser algo que realmente vai transformar aí a economia. E, pelo que a gente está vendo, baseado nesse mesmo modelo de negócio. É o 1984 tornando-se efetivo, né, professor? Mas é uma coisa que a gente comentou no outro programa também, com outro grupo. O George Orwell, ele colocou aquela vigilância, tendo no pano de fundo a censura, né? Hoje eles não querem censurar nada, eles querem que você fale o que você quer, porque quanto mais bobeira, besteira você falar, mais clique gera, como você falou, né, Fábio? Então, assim, não há censura hoje. Tanto que é muito difícil você tirar alguma coisa do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, só com algo com muita... questão de racismo, alguma coisa assim, porque eles não há interesse. Quanto mais falem mal, mas falem de mim, né? É a máxima da publicidade, né? Então, quanto mais falar, quanto mais clique gerar, mais burburinho, mais dados vão ser gerados. É muito preocupante isso. Bastante. Uma coisa interessante aí também, até reafirmando o que vocês estão dizendo, em relação ao clickbait, né? Que confirma isso aí que vocês estavam falando até agora. O que é o clickbait? Nada mais é do que uma isca que você deixa, um título, uma manchete, que promete algo que vai ser impossível de se concretizar. Então, por exemplo, um portal de notícias lá, coloca um título, morador de rua é achado com uma bomba. Aí você clica na notícia, vai lá e fala, o morador fulano de tal... passou por uma padaria e comprou uma bomba de chocolate. Quer dizer, e o que acontece? Isso a gente vê muito, atrai muito clique, né? Chama clickbait, e é uma isca, e no fim ninguém combate isso. E é uma fake news. Não deixa de ser uma fake news. Isso atrapalha muito. Então, acho que... E o pior, nós, enquanto população, vamos dizer assim, consumidores... A gente vive de uma certa forma como gado, porque a gente consome isso e tá ok, e a gente não deixa de consumir, nem por isso, e segue o jogo, né? Realmente é uma coisa... Esse que é o debate interessante que a maioria dos filmes tenta trazer, e o Edward Snowden também, do gênero, né? Do filme do Snowden também fala pra gente. Essa questão, tá aqui, o que acontece é isso. Vocês vão continuar agindo assim? Tá tudo bem para vocês? Eu tô trazendo a informação para vocês. Sim. E ele fala, né, que não se arrepende no final. Os repórteres falam para ele, viu, mas olha o que aconteceu na tua vida. Você não se arrepende? Ele fala, não, de maneira alguma, faria tudo de novo. E fica dividido, como vocês falaram. A população norte-americana fica dividida. Uma parte vai achar ele como traidor, porque traiu a pátria, onde já se viu, segredo de Estado e tal. O próprio Barack Obama, na época, no começo, tratava ele como traidor. E no final começou a querer mostrar que estava mais aberto. Não, vamos começar a mudar, que realmente está precisando de uma reestruturação e tal. E um diretor da NSA, que o Snowden mostra, que ele tem foto, tudo que ele conhece, um cara do alto escalão, comenta numa entrevista, e é mostrado no final, ele fala assim, o Snowden nunca mais pisa nos Estados Unidos. Tipo, como se fosse uma promessa, sabe? Fica uma coisa assim, e eu reassisti o filme ontem, né, até pra gente debater aqui, e a hora que eu vi aquilo de novo, eu falei, cara, nossa, o cara
é quase num tom ameaçador que ele fala. Parecia até um tom meio KGB, né? Meio Rússia. Mas é interessante. Professor, para o senhor ter uma ideia, dando continuidade a essa linha do Fábio e do Thiago, o senhor vê como as coisas ainda não terminaram, né? As palestras feitas pelo Edward Snowden, o livro, e assim, a renda do livro, né? Os royalties do livro que ele escreveu e vendeu, o dinheiro ele não movimentou, está na conta dele, e o valor aproximado é de 5 milhões de dólares, 4 ponto alguma coisa milhões de euros, né? E por que ele não retirou esse dinheiro de lá? Bom, tudo bem, é uma questão. Por que ele não movimentou o dinheiro? Segundo, por que o governo norte-americano sabe que esse dinheiro está lá e por que ele vai confiscar? Então, peraí, o cara continua sendo espionado mesmo estando lá num outro país. A notícia está aí, está correndo nas redes sociais, de que o governo norte-americano, por ele ter ganho dinheiro divulgando informações norte-americanas, o dinheiro será confiscado pelo governo norte-americano. O Edward Snowden não se manifestou, essa notícia já saiu há alguns dias, então, assim, geram várias incógnitas. O cara continua sendo espionado, porque se é uma conta em um outro país, tal, o governo americano continua monitorando a conta bancária dele. Será que ele está permitindo isso de uma forma, por exemplo, consciente? Não, deixa o dinheiro aí, eu quero ver o que eles vão fazer. Né? Então, assim, ainda tem, acho que, muita água para passar por baixo dessa ponte, né? Porque são milhões. Ele deixou isso lá, eu acredito que propositalmente. Porque se ele sabe que ele teria problema com esse dinheiro e ele fosse efetivamente precisar desse dinheiro, eu acho que ele teria movimentado o dinheiro lá. Então, eu acho que isso pode até estar, não sei, né? É difícil julgar, por isso que é uma coisa assim que nós vamos debater, e enquanto ele não realmente se manifestar, nós vamos ter como concluir alguma coisa, mas ele deixou o dinheiro lá, o governo norte-americano sabe que esse dinheiro está lá e já se manifestou que vai confiscar o dinheiro, porque ele ganhou o dinheiro de forma ilegal, divulgando notícias relacionadas à segurança dos Estados Unidos, né? Mas, assim, para chegar nesse ponto, eles continuam espionando e ele propositalmente deixou o dinheiro lá. O Edward Snowden não ia cair numa coisa tão amadora dessa de deixar um dinheiro lá, num valor considerável, né? Para mim é muito dinheiro, né? Totalmente fora de algo da minha realidade, né? E ele talvez tenha deixado deliberadamente lá esse dinheiro, né? Para ver o que deveria acontecer. E eu acho que talvez seja o próximo passo. O governo americano vai realmente confiscar? O Edward Snowden está deixando lá, que é uma forma dele falar, não, esse dinheiro para mim é indiferente, pode confiscar, ou ele vai tomar alguma atitude a partir desse confisco, né? Então, talvez seja a próxima conversa que deva surgir aí, né? Então, o governo americano já se manifestou e disse que vai confiscar, né? E o Edward Snowden não disse um A, simplesmente ouviu. Eu acho que a grande questão é a legislação, né? Assim, por mais que exista legislação em outros países, e aqui no Brasil começou a vigorar agora a Lei de Proteção dos Dados, né? Ainda em 2020, por mais que existam essas leis, é muito impossível fiscalizar se as empresas estão cumprindo a lei. Sempre há um meio de burlar essas leis, né? Porque o meio digital, é isso que as pessoas, a gente tem que entender isso, é uma questão privada, de empresa, né? O que vem escrito por trás dos códigos desses programas que nós usamos, nós não sabemos. E é muito difícil a fiscalização, né? Por isso que a gente não pode achar tão natural toda a nossa comunicação, a partir de um tempo, né, no futuro, bem próximo, sei lá, ficar a cargo dessas empresas. Não há uma empresa governamental, né, como há, por exemplo, a radiodifusão, por exemplo, na televisão, a TV, né, deve ter uma televisão aberta, onde o governo controla o uso daquele ambiente físico, né, seja aqui o espectro, né, o ar, por onde as nossas ondas de rádio chegam na casa de todo mundo. Não há no meio eletrônico uma empresa desse porte. E mesmo que seja criada, os órgãos de fiscalização que existam hoje, eles não conseguem garantir 100% de que a legislação está sendo aplicada por essas empresas.
E algumas nem tem fiscalização mesmo, nem tem legislação mesmo, como o Tiago falou da publicidade, né? Realmente, essas chamadas de... clickbait. E sites importantes, em portais importantes de notícia, você vê aquilo lá sem nenhum... Eu já cheguei ao ponto de ver num site de uma grande emissora de televisão, né, do Brasil, uma propaganda do GatoNet. Assim, não há um controle nem do próprio... Facebook tem muito. Na publicidade que ela veicula por esses robozinhos, ou seja, uma emissora que tem um grande número de assinantes na TV a cabo, permite que no site dela se faça uma publicidade de como você burlar a assinatura dos canais por assinatura. Assista televisão de graça, não pague mais assinatura. Todos os canais, no próprio site da emissora. Mas, professor, a gente tem que lembrar também o seguinte, isso que a gente está falando de web, né? Que é um negocinho aqui. E a gente está esquecendo tudo que está aqui embaixo, né? Que é a tal da Deep Web. Qualquer um que instalar o Tor aí, você entra no site do Tor, T-O-R, você baixa você baixa a ferramenta para gerar a rede privada, você baixa o navegador deles, que é apropriado para isso, você está na Deep Web brincando. E aí? E aí, dentro da Deep Web, é que o bicho pega, né? Porque, na verdade, tudo isso que acontecia com o Snowden, tudo que eles fazem, era tudo aqui embaixo. Né? Tudo aqui embaixo. Tudo bem, Facebook, tá tudo aqui em cima, tá? Né? Tá às claras. Mas aqui ainda não é o grande perigo, né? O perigo ainda está aqui embaixo mesmo. Que a gente enxerga, o que a gente não enxerga dele está tudo debaixo d'água, da linha de água. Exatamente. É onde está a grande massa de informação e desinformação rodando, né? Toda essa briga de espionagem, de contra-espionagem, é feita nesse espaço, né? Perfeito. Eu gosto muito, assim, de assistir alguns documentários do José Padilha, né? Claro que ele faz uma crítica mais Brasil, né? Mas ele comenta muito, ele deixa muito bem claro, tem uma entrevista dele para a revista Trip, falando por que ele foi embora do Brasil. E claro que esse problema que a gente está falando aqui é nível mundial, mas aqui, como a gente vive aqui no Brasil, a gente sente que aqui é pior. Né? A gente imagina que aqui é pior. Então ele fala por que ele foi embora do Brasil, porque ele fala, aqui no Brasil, não só a questão da violência, mas a gente perdeu a sensibilidade. Então, por exemplo, muitas vezes eu conversando com amigos em grupo de WhatsApp, o pessoal falando de política, tal, de corrupção, eu falo, gente, quem tem internet gato, levanta a mão. Quem sonega imposto de renda, levanta a mão. Né? Porque aquele discursinho também que, mas o fulano faz, por isso que eu faço, e aí cai nesse ponto, de que passa uma propaganda de coisa ilícita numa emissora, né? No caso do GatoNet, e ok, tudo bem. E cadê o CONAR? Exatamente. Para regulamentar isso. Exatamente. É complicado, é bem complicado. E como na disciplina, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, para a gente caminhando aí para o final, que o nosso tempo está estourando. Como na nossa disciplina a gente trata essa representação que o cinema de Hollywood faz, né, da tecnologia, às vezes nos preparando para ela ou nos alertando, qual que vocês acham que é a mensagem que está aí intrínseca aí ao Snowden, ao filme? Porque ele chama, a primeiro momento, a gente tende a achar que realmente é um alerta, né? É só esse alerta mesmo, ou qual que é essa representação que esse filme traz dessa tecnologia? Eu acredito que o Snowden não quis decidir nada, né? Ele não teve a intenção de ser um herói nem um traidor. Ele só quis revelar para o mundo o que acontece, igual o Fábio falou, na camada pré-sal, assim, na Deep Web. Então, gente, os fatos são esses. O que vocês vão fazer com essa informação, cabe a vocês decidir. Então, reflitam aí em casa. Ok? Então, ele comenta, né? O Fábio comentou, o professor, respeito
na época do pré-sal, da Petrobras, que o governo americano usou dessas informações para negociar. Como? Né? Não comenta, mas a gente imagina, pode ser comprando ação no mercado, enfim, informação privilegiada para fazer negócio, para fazer dinheiro. Então cai aquele discurso de que é para segurança nacional e etc e tal. Então a grande mensagem que eu vejo no filme, né, que até eu brinquei no começo, que tem um teor muito de documentário pela maneira que ele traz e ele deixa o debate aberto, é fazer reflexão, é trazer a informação, é apenas informar e não ficar julgando certo ou errado. Porque uma coisa muito bacana que o diretor, né, o Oliver Stone, faz no filme, no começo mostra o Edward com a namorada, né? Mostra até como é que é o relacionamento deles, até um pano aí de fundo aí pro filme. E fica muito legal porque ela é totalmente liberal, tem uma linha liberal, e ele não. E aos poucos ela vai mudando ele, ela vai mostrando, né? Então mostra assim, ela torcendo para a eleição com o Barack Obama, mostra as parciais da eleição final do Barack Obama, e ela torcendo, e o Edward meio que não ligando, mas no final ele acaba torcendo também e tal, e aquela coisa de esperança, né, que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem. Uma eleição nos remete à esperança de que algo vai mudar. E o Barack Obama era uma questão de esperança lá, né? Você tá dizendo, então, que o filme joga para nós a responsabilidade da gente... Sim. Agora que vocês sabem que acontece isso, se quiser. Ele não julga nada, ele não compactua, ele não concorda, por isso que ele saiu, né? Ele apresenta quadros depressivos, a namorada fala muitas vezes, fala, você tá mal, você tá depressivo, o que tá acontecendo, você não faz mais, a gente não se diverte, a gente não sai, não conversa, você não pode falar de nada. Então, tem várias conversas deles, do casal no filme, assim, tudo bem, eu já sei, você não pode falar, né, porque é do governo. Ele fala, realmente. Então, ele começa a perceber isso e ele tem uma mudança Claro que a questão ética e moral dele sempre permaneceu a mesma, mas ele muda, assim, a postura. Ele decide enfrentar. Como? Trazendo a informação para a gente e deixando esse debate aberto. É isso. Eu gostaria de comentar, eu passei esse filme para os meus alunos daqui da ETEC de Lins, para o primeiro ensino médio, que é uma turma que ingressou agora, e eu dei uma outra ênfase para eles, né? Eu falei para eles, não se escondam atrás do celular ou de um computador, e vou usar o termo popular que eles usam, professor, não dá nada. Tá? Então, não existe anonimato por trás de um celular ou por trás de um computador, né? Falei para eles, a partir do momento que surgiu um boletim de ocorrência e que existia uma investigação, eles vão fazer um mapeamento inverso e eles vão chegar até vocês. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas eles vão detectar o dispositivo e a conta de usuário que fez o acesso. É lógico que isso vai demorar, vai precisar de uma ação judicial, vai precisar de uma quebra de sigilo. E eu falei para eles, pessoal, não adianta você limpar os dados do seu celular. Vai ficar armazenado lá na base de dados do Facebook, vai ficar armazenado na base de dados do WhatsApp. O que você posta pode virar uma prova, tanto de defesa quanto de acusação. Então, eu usei essa visão para passar o filme para os meus alunos do ensino médio da ETEC. E isso pesou muito na mente deles. Informações digitais são informações reais, verdadeiras, e fazem parte da vida das pessoas e que isso tem que ser respeitado. E o Snowden levou isso, né? Quando ele viu que ele estava invadindo a privacidade das pessoas, como o Thiago disse, né, o Fábio comentou também, isso pesou na mente dele. Poxa, mas isso daqui é a imagem de dentro da casa de uma pessoa. Tá, mas até que ponto eu vou ver a imagem dentro... Eu ver a imagem de uma pessoa dentro da casa dela, até que ponto isso me ajuda a combater um crime? Né? Até que ponto isso faz parte de proteção nacional, né, da nossa nação. Então, eu tentei transmitir isso para os meus alunos e eu deixo isso como mensagem, tá, para todo mundo aí. Obrigado, professor. Valeu. Fábio? Bom, rapidinho para a gente fechar, né? Eu acho que, na verdade, professor, tudo que está acontecendo, tudo que se passa é reflexo dos próprios usuários, né?
Eu acho que tudo que acontece com uma pessoa na web é reflexo do que ela é em vida. Eu acho que não acontece diferente. Claro que existem os casos aí que você não falou, daquele que tenta se proteger no anonimato e tal, mas, no fundo, eu acho que o que a pessoa faz na internet é o que ela é em vida, realmente. E, infelizmente, a internet ela veio com uma promessa de se criar uma utopia e acabou por se gerar uma distopia. E essa distopia que a gente está vivendo hoje, e eu, como um grande leitor de HQ, que sempre gostei, de um Moebius da vida, eu creio que a tendência é piorar. Eu acho que ou acontece algo muito, muito ruim, muito estranho, e tudo zera, né? Se não zerar, eu acho que a tendência é piorar, infelizmente, porque é algo inerente ao ser humano, não tem jeito. Não é isso aconteceu por causa da internet. Não, a internet aconteceu por causa da gente. Eu acho que o grande problema está aí, né? Eu acho que aonde a gente tem que pôr a mão para pensar um pouquinho é exatamente nisso. A internet não é ruim porque é a internet. A internet é ruim porque está ruim por conta da gente. Né? Está ruim pelo que a gente faz. Né? E não é a gente o brasileiro, não. Isso. Né? Não é a gente fazer parte do problema, né, Fábio? A gente tem que fazer parte do problema. A gente não pode achar que o problema é só o outro, é só a empresa. Exato. Nesse meio, nesse bolo. Exatamente. Se a gente soubesse usar, seria tudo muito bonito. Né? Seria tudo muito legal. Não teria problema nenhum dar clique para o Facebook. Pelo contrário. Né? Só que, infelizmente, nós é que somos culpados. Né? Nós é que somos os culpados da história. Bom, pessoal, adorei o papo com vocês, adorei rever vocês, né? Tava com saudade aí, já tem 2 anos que nós cumprimos a disciplina, né? Verdade. Então foi muito bom, gostei muito mesmo dessa conversa, desse alerta, mas eu quero dizer só uma coisa, se tocarem a campainha na casa de vocês 6 da manhã, não tem nada com isso. Falamos muito de governo, falamos muito de FBI, eu não tenho nada com isso se tocar a campainha às 6 da manhã. Nem citamos nada, tá ok? Tomara. Pessoal, foi muito bom, obrigado mesmo pela... Obrigado, professor, eu que agradeço. Valeu, a gente que agradece. Ao convite. Tudo de bom. Muito legal.